Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Dois planetas que são extremamente temidos, principalmente pela sua posição no mapa natal e quando eles estão em trânsito por uma região do mapa, são os planetas Netuno e Plutão. Eu canso de receber pessoas aqui nos meus atendimentos que vêm desesperadas porque Plutão ou Netuno estão fazendo trânsito ou aspecto no mapa natal e parece que as portas do apocalipse estão para se abrir na vida da pessoa. Calma, calma, calma que não é bem assim, tá? A gente tem que ter uma conversa aqui para deixar claro o que representam essas duas forças, né, Netuno e Plutão, como que elas atuam e que elas necessariamente não representam o fim do mundo. Podem trazer, sim, períodos difíceis? Podem, porque são energias difíceis de lidar. E por que são energias difíceis de lidar? Porque elas estão relacionadas ao inconsciente, que é a parte que é extremamente poderosa e a gente tem pouco controle sobre ela. A gente sabe que tudo aquilo que nós temos inconsciente e que não foi trazido de forma adequada para a consciência acaba se transformando num processo que depois vai vazar na forma de sintoma. A psicanálise deixa isso muito bem claro, né? Os conteúdos inconscientes, coisas que nós jogamos para debaixo do tapete. E a maior parte deles estão relacionadas à nossa infância, do 0 aos 7 anos, as coisas que nós reprimimos, os traumas, todas as questões que ficaram lá e muitas das quais nós nem sequer nos lembramos disso. Eles ficaram guardados ali. Em algum momento, esses processos inconscientes eles vão vir à tona. Eles vão vir à luz da consciência. E se isso não for bem recebido, bem organizado pela pessoa, ele vai se converter em sintomas que podem ser de natureza histérica ou de natureza obsessiva. A natureza histérica, a pessoa vai refletir isso no próprio corpo, vai somatizar algumas questões. A natureza obsessiva, a pessoa vai entrar de bater cabeça com o mundo lá fora, né, com o que está acontecendo, e aí entram os processos de ansiedade, de depressão, e aí a necessidade muitas vezes de intervenção médica por conta disso, né? Então vamos entender um pouquinho quais são essas forças de Netuno e Plutão. Vamos começar com Netuno. Netuno, Poseidon, senhor dos mares. Netuno representa uma força corrosiva. Ele vai atuando bem devagar. O trânsito dele chega a ser 14, 15 anos em cada signo. Então ele fica um tempão ali naquele signo, operando aquela energia. E ele é como faz o mar, né? Ele vai ali carcomendo devagarinho a rocha. Ele vai dissolvendo. Então ele é uma energia de dissolução. Ele é uma energia muito lenta. Portanto, o processo dele não é algo explosivo, como o planeta Marte, por exemplo, que é um planeta já mais rápido e que quando passa no seu mapa ele já traz uma semana assim de pegar fogo. Não acontece isso com Netuno e também não acontece com Plutão. Netuno, por ser uma energia de corrosão, de dissolução, ele vai aos poucos atuando aonde? Naquelas questões, naquelas barragens que nós criamos para conter os conteúdos inconscientes que nós não demos conta, que ficaram reprimidos, que ficaram traumatizados ali, né? Então, aos poucos, aquela muralha que nós construímos para conter aquilo que nós não sabemos, ou não temos condições, ou não tivemos condições de lidar, ela vai ser corroída por Netuno. E aí, quando esse processo vem à tona. Por isso que Netuno está muito relacionado aos transtornos, de uma certa forma, emocionais, ao processo de depressão. No seu lado negativo, Netuno tem a ver com todas as questões psiquiátricas que nós podemos considerar, tá? Se do lado positivo, Netuno nos conecta com a intuição, nos conecta com o mundo mais abstrato, com talentos e inspirações artísticas, desse lado mais contundente do planeta Netuno, ele faz esse processo, ele dissolve
aquelas repressões, aquelas barreiras, e aí o conteúdo vem com tudo. E se a gente não está preparado para isso, a gente realmente pode entrar nesses processos de transtornos, de depressão e de uma questão toda. Por isso que é importante sempre o acompanhamento de natureza terapêutica, né? Então, assim, é importante que as pessoas associem essas coisas. Ela vai fazer astrologia, ela vai procurar carta de tarô, ela vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, inclusive constelação, que nós conversamos no vídeo de ontem, mas tem que passar pela terapia. Precisa estar acompanhando de uma forma proativa o desenrolar desse processo em que esses conteúdos vão ganhando espaço na nossa consciência para que a gente não pire de vez, tá? Então, essa é a questão. E o Plutão? O Plutão já é uma energia de ruptura, de finalização. Né? Ele cauteriza, ele corta, ele queima, ele põe fim, ele destrói. Né? Veja que Netuno e Plutão são duas energias extremamente destrutivas, só que Netuno vai corroendo aos poucos. Plutão, ele é a oitava superior de Marte. Se Marte é explosivo, se quando Marte tem um trânsito na semana lá no seu mapa, ele produz uma infecção, uma briga, um acidente, alguma coisa assim mais pontual, Plutão, ele vai produzir também eventos de natureza terminal na sua vida. Ou seja, é a carreira que se finda porque você é mandado embora, a sua empresa vai à falência, é um luto que acontece na família, é uma perda, é uma ruína financeira. Existe, na verdade, em Plutão sempre o fantasma da Terra arrasada, por isso que as pessoas têm medo dele, né? Então, porque ele traz essa possibilidade do seu mundo desmoronar a qualquer momento. Então, essas duas energias trazem aí conexões diretamente com o inconsciente, e o Plutão, principalmente, ele está muito ligado a todas aquelas perdas que nós tivemos ao longo do nosso desenvolvimento infantil. Né? A gente tem a primeira perda, que é a perda do cordão umbilical. Né? Isso já nos tira de um mundo de segurança, de conforto, de alimentação e nutrição para um mundo de luzes ofuscantes, de barulhos, de toques, de temperaturas, de fome, de dor. Né? Então, o Plutão já rege diretamente essa primeira perda, a perda do útero materno. E depois nós temos outras perdas, nós vamos perder o seio em algum momento, nós vamos perder a fralda em algum momento, e cada um desses momentos vai exigir com que a gente tenha um desenvolvimento no nosso psicológico, na nossa forma de construir as nossas próprias forças e autonomias, para que consiga lidar com a vida. Por isso que os processos plutonianos, eles têm muito a ver com o processo de regeneração, com o mito da fênix, que é justamente aquele pássaro que pega fogo e depois renasce das cinzas. Então, um exemplo clássico da atuação de Plutão. Nem sempre ele está presente ou atuante nesses casos, mas é muito comum a gente ver isso acontecer uma pessoa que está passando por um processo de quimioterapia, por exemplo, para tratar de um câncer, e ela consegue curar esse câncer. Então, aí você tem a pessoa, ela flerta com a morte, né? Porque a pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, por mais que existam as possibilidades de cura, de tratamento e tudo mais, é óbvio que a primeira coisa que passa pela pessoa, qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, e que fica mais candente na mente, é a possibilidade de morrer, né? Então, só que hoje nós temos uma medicina bastante avançada, nós temos pessoas que passaram pelo processo de câncer e conseguiram se curar a muita custa, com quimioterapia, radioterapia, cirurgias e uma série de outras questões, mas elas renascem lá na frente. Então, isso é um processo tipicamente plutoniano. Mas a pessoa não precisa, e necessariamente não é porque o Plutão está ativo no teu mapa que você vai passar por esse tipo de processo. Pode ser que ele seja um processo mais interno. Pode ser que seja uma questão que venha, né? Por exemplo, a pessoa começa a desenvolver uma síndrome do pânico e ela precisa correr atrás de tentar ver o que é isso. De repente é um trauma de uma grande perda de segurança que aconteceu lá atrás e que ficou muitas vezes guardado no inconsciente e até esquecido pela pessoa, né? O Plutão, ele é um planeta bastante pesado também, ele traz aí
essa energia, portanto, também destrutiva, mas pelas vias aí de processos dolorosos, processos muitas vezes de rupturas, perdas, ruínas e lutos. Então nós temos aqui de um lado Netuno que vai carcomendo, vai dissolvendo para trazer os nossos fantasmas à luz do dia, e temos Plutão fazendo este movimento de ruptura, de quebra, de estouro do dique, em que as coisas realmente começam, parece sair do controle e nos colocam diretamente no flerte com a morte, com a nossa própria finitude, com a nossa própria mortalidade. Por isso que são planetas que assustam. Agora vem a boa notícia, né? Diante de todo esse quadro. A boa notícia é que esses planetas, por serem lentos, por ficarem anos e anos num signo, eles não ficam ativos 24 horas por dia na sua vida. Ainda bem, porque não haveria ser humano que poderia sobreviver com Netuno, Plutão, ou às vezes os dois juntos, né, fazendo aí uma instigação direta das suas forças na pessoa. Não há como sobreviver a isso. Então, esses planetas, eles ficam ali transitando no teu mapa astrológico durante anos, numa casa, num dos seus signos zodiacais do seu mapa astrológico, mas eles vão ficar ativos quando um trânsito menor passa por eles e ativa, como, por exemplo, o trânsito de Marte. Então, se você tem Plutão, né? Plutão acabou de entrar em Aquário. Quando o Marte passou por ali e fez conjunção com Plutão no início de Aquário, foi mais ou menos em meados de fevereiro. Muitas pessoas adoeceram nesse período, né? Muitas pessoas tiveram perdas nesse período, tiveram lutos familiares, tiveram perdas de emprego. Por quê? Porque essa união de Marte, que é uma energia já explosiva, ativa, impulsiva, se conectando com Plutão, que tem a ver com tudo isso que nós já falamos sobre o que significa Plutão, aconteceu lá em meados de fevereiro o seu encontro em Aquário. Para muitas pessoas disparou um processo que pode ter sido de somatização, um processo histérico, ou que pode ter sido um processo de bater cabeça com a questão do mundo lá fora, com as coisas que estão acontecendo, rupturas, perdas, términos, lutos e coisas do tipo, né? Netuno vale a mesma coisa. Logo, logo, Marte vai fazer conjunção com Netuno, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, e vai disparar nas pessoas que estão afeitas a isso, que estão predispostas a isso, que estão mais suscetíveis a isso, pode disparar processos aí de transtornos emocionais e psiquiátricos da maior força a partir do momento em que o Marte fizer essa conjunção com Netuno aí nos próximos dias. Agora, tirando esses momentos em que não há nenhum planeta passando e cutucando Plutão e Netuno, eles ficam quietos ali, como se fossem vulcões adormecidos, né? Você sabe que o vulcão está lá. Você sabe que em algum dia ele vai roncar, vai soltar suas fumaças, vai criar um tremor, pode soltar uma lava. Mas não é 24 horas por dia que isso acontece durante o ad eterno, né? Então, é esperar os momentos. E normalmente são os trânsitos de maléficos que vão ativar Plutão e Netuno. Quem são os maléficos, né? Marte e Saturno. Esses dois planetas clássicos da astrologia, considerados como dois maléficos, e que fizeram o seu encontro no dia 10 de abril agora, né? Marte e Saturno fizeram seu encontro em Peixes, muito próximo ali de Netuno, mas não em conjunção ainda, mas também trouxeram os seus dinamismos. Então, quando esses planetas, então Marte, por exemplo, vai fazer conjunção com Netuno daqui a poucos dias. Mas lá na frente, em 2025, o Saturno vai se aproximar de Netuno e vai ficar zanzando ali, se aproximando, se afastando por conta de retrogradação, porque depois os dois vão se unir, fazer uma conjunção lá no fatídico 2026 a 0 grau de Áries, né? Então já entendemos aí que algo das grandes estruturas pessoais e coletivas pode vir abaixo porque está sendo corroído aos poucos pela energia de Netuno. E quando Saturno se encontra ali, é o momento em que aquela coisa que foi dissolvida, ela se desmonta, né? Ela se desfaz. Só para lembrar, a última vez em que Saturno e Netuno estiveram em conjunção foi na queda do Muro de Berlim. Então fica claro o que é essa dissolução.
embora a queda do Muro de Berlim tenha sido um evento repentino, né, aconteceu ali em novembro de 1989, numa noite em que pegou todo mundo de surpresa, mas o processo já vinha acontecendo de desgaste, que é o processo tipicamente netuniano. Então, nós também estamos vivendo um processo de desgaste, e principalmente das instituições democráticas, que nós estamos vendo que elas estão ruindo, que elas estão se rompendo, os nossos dispositivos de democracia, os nossos dispositivos constitucionais estão sendo dissolvidos por energias extremamente perniciosas que se instalaram na nossa sociedade, que ganharam força, estão ganhando força cada vez mais. E tudo isso converge para o ano de 2026, quando tudo vai vir abaixo. Então está claro isso daí por conta desse movimento do Netuno. Isso é do ponto de vista do coletivo. Agora, do ponto de vista do seu mapa individual, basta você olhar, primeiro, onde você tem Netuno e Plutão no mapa natal. No momento em que você nasceu, onde esses dois estavam, em que signo, em que casa estavam e que aspectos eles fazem. Porque às vezes você tem lá o Plutão e às vezes ele não está nem fazendo aspecto com nada no seu mapa. Ele está isolado, quieto ali, ele só vai ficar em ação quando passar um trânsito por ali ou quando nós tivermos alguma progressão, que é uma outra técnica mais avançada da astrologia. Mesma coisa vale para Netuno. Então essa primeira coisa você tem que olhar no teu mapa natal, quais as posições de Plutão e Netuno no dia do seu nascimento. E outra coisa é olhar hoje, Plutão está em Aquário, Netuno está em Peixes, tá? São dois signos de finalização do zodíaco, são processos de finalização de uma era da nossa civilização, porque muita coisa vai desabar, muita coisa vai desmoronar, e a gente já vê os sinais disso acontecendo, a gente vem falando muito aqui e apontando para o ano 2026 como um ponto de inflexão nesse processo de derrocada desse mundo, principalmente o mundo da civilização ocidental, o mundo que foi construído a partir da instituição iluminista, da franco-maçonaria, que instituiu as democracias e essa estrutura toda que agora está aí sob a ação corrosiva de Netuno e terminal de Plutão. Tudo isso se congrega e aí no seu mapa natal também essas duas forças estão posicionadas em alguma região e podem estar fazendo movimentos aí de aspectos difíceis com o seu mapa. Como, por exemplo, um Plutão fazendo uma quadratura com o Sol. Vamos imaginar, se você tem o Sol no comecinho de Leão ou no comecinho de Touro, Plutão, estando ali no comecinho de Aquário, está fazendo quadratura com o seu Sol. Então isso pode representar lutos familiares, principalmente de figuras masculinas, ou uma perda de identidade em função de alguma questão, porque o Sol também representa essa questão do eu, uma perda de conexão com a força do masculino, com a força Yang, e faz com que você perca a vitalidade. Então, para cada pessoa existe um processo acontecendo, tá? Então, aí é interessante ver na consulta astrológica o que esses planetas, primeiro, se eles estão ativos, E segundo, que tipo de dinâmica que eles estão trazendo. Valendo lembrar que esses planetas também têm uma conexão profunda com as dinâmicas vividas pela ancestralidade. Nós carregamos uma memória ancestral também das estripulias que Plutão e Netuno fizeram com os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, até chegar lá na macaquinha do Darwin, E vem numa linha de causalidade que gera para você especificamente um padrão. Eu vim dessa história, essa história é a que me deu origem, que me deu a vida, então meu inconsciente está diretamente ligado com essa história e com os padrões vividos lá, inclusive por Plutão e Netuno. Sendo Plutão os padrões de perda, de ruína, de cortes, de rupturas e de luto, e o Netuno os padrões de exclusão, e os padrões que fizeram com que a pessoa não conseguisse lidar objetivamente com a realidade. Então, todas essas questões elas vêm sendo colocadas quando você faz uma leitura sistêmica do seu mapa, uma leitura voltada às dinâmicas ancestrais, e também quando nós olhamos do ponto de vista do sistema humano, do grande sistema que é a humanidade, o coletivo, a geopolítica, os movimentos sociais acontecendo, Netuno e Plutão também ganham extrema relevância
porque eles representam esses processos de dissolução de civilização, de término, de finalização de civilização. Eu acho que deu para dar uma contextualizada, né? As energias são difíceis de manejar, mas elas não são nada alienígenas a nós, né? São coisas que vêm da gente mesmo, então são coisas que esses planetas ativam conteúdos que já são nossos e que estão guardados dentro do nosso inconsciente desde a infância. Então é um momento da gente encarar a gente mesmo, encarar os nossos próprios fantasmas. Não se trata de invasões de energias que são alienígenas, né? Que são fora da sua estrutura pessoal. Elas têm a ver com você, né? Plutão e Netuno, seja natal, seja em trânsito, seja em progressão, eles têm a ver com você diretamente. Então é no tete a tete, é você com você com a sua história, você se reorganizando a partir da sua história. E esses planetas trazem, portanto, dinâmicas muito profundas, não é à toa que são os senhores das profundezas, os senhores do inconsciente. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, tá? Dê like, que o pessoal tá dando muito pouco like aqui nos vídeos. A gente precisa de like para alavancar e deixar também seu comentário. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que a gente colocar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.